Fala pessoal, professor Neldo com você, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. Chegamos ao final da saga do maior de todos os abandonados, e eu ainda digo o maior canalizador de todos os tempos. Elamorin Tedronai, chamado de Shamael, o traidor da esperança, autoproclamado Baal-Zamon, o coração das trevas, conhecido na corte de Arthur Asa de Gavião como Jawin Morat. Todas essas histórias eu já contei aqui no canal, tem uma playlist só dele, tá no card e na descrição. Mas ele foi além, pois, de acordo com ele mesmo, ele enfrentou o dragão, o avatar da luz por eras, sendo ele mesmo o avatar das trevas, até ser morto na pedra de Tear. Mas não foi dessa vez que ele descansou, pois o Tenebroso não abre mão de seus generais de forma tão fácil. Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Elamorin Tedronai. Já sabe, né? Tem spoilers. Então vamos conhecer Moridin. Vem comigo. Galera, bora clicar no gostei que esse vídeo deu um trabalhão. Eu sei o quanto vocês gostam de conhecer as histórias desses personagens e já fiquem sabendo que o próximo vídeo de personagem já foi escolhido e é a filha herdeira Elaine Trakan. Semana que vem sai o vídeo dela. E também eu vou abrir mais uma enquete sobre quem vai ser o próximo. Será Siuan ou Mat? A Lana retornou da prisão do Tenebroso, pode ser ela também, é só você votar. E sabe quem tá chegando para completar a enquete? Katsuan Sedai. Até que enfim! Ela já foi até mesmo mencionada na série da Amazon, mas deve aparecer de verdade mesmo só lá na 4ª temporada. Mas se você já quiser saber quem é essa Aes Sedai, é só votar nela na enquete. Pequeno spoiler, até as moças de Dois Rios aparecerem, ela era a mais poderosa entre as Aes Sedai vivas. Então, claro, para poder votar você precisa estar inscrito no canal com o sino das notificações ativado. Clica aqui e depois aqui e bora me ajudar a fazer o canal. Vamos agora finalmente até o final da história de Shamael. Já comenta pra mim nesse momento o que você achou dessa história, desse cara, o que você acha desse maluco. Pra mim ele é o melhor de todos os abandonados, melhor personagem da série. Depois de tudo que eu trouxe aqui, ele subiu no seu ranking de abandonados ou amaldiçoados, como eles foram dublados na 2ª temporada? Comenta pra mim. E Shamael encontrou seu fim nas mãos de Rand al'Thor, lá na Pedra de Tear. Essa batalha épica aconteceu no livro 3, O Dragão Renascido. Na série, no entanto, essa batalha acontece em Falme, e eu já expliquei as diferenças nos outros vídeos sobre o Ishamael. Mas, só para relembrar, em Falme o Rand fere o abandonado, e também fere o jovem. Depois eles se enfrentam em Tear, onde o Rhaenys se aposta de Kalandor, a espada que não é espada, que é o mais poderoso Terangrill masculino já criado, e nesse momento nem Rand, nem nós, leitores, sabemos sobre a falha de Kalandor. Nessa batalha, o Rand enfrenta o Ishamael em Tel'aran'rhiod. Ali, o abandonado canaliza o poder verdadeiro com tal força que chegou a rivalizar com o Rand usando o Kalandor. Mais uma prova de que Ishamael era sim o mais poderoso. Mas nem todo esse poder foi suficiente. O Rand consegue apunhalá-lo no coração e ele vira pó. Na série vimos isso e todos viram como o Ishamael ficou passivo ao ser atacado por Rand. E ele ainda fala que não está vendo nada e que isso é tão bonito. Aqui, ó. O que está vendo? Nada. Absolutamente nada. E se você viu e entendeu esse cara, sabe que pra ele isso era o que ele queria, essa era a sua busca. Ele queria o nada, o absoluto nada. Ele queria ser retirado da roda, nunca mais renascer. Nem em Tel'aran'rhiod, nada. E é exatamente por isso que o Shaitan traz ele de volta. Que filha da puta. Esse é o castigo de Ishamael por ter perdido não uma, mas 2 vezes para Rand. Como o mais influente servo do Senhor das Trevas, a sua alma foi imediatamente capturada após ser derrotado por Rand. Ishamael foi então reencarnado em um novo corpo. E isso é bem normal na obra. Somente quando um abandonado é morto por fogo devastador ou Balefire, ele pode escapar de Shaitan. Porque o fogo devastador arranca tudo o que ele atingir da roda e da sua tessitura. E aqui entra uma pergunta que já foi feita nos meus vídeos. Se o Ishamael queria tanto ser retirado da roda, por que ele não se auto-suicidou-se a si mesmo usando o fogo devastador? Boa pergunta. Complexo, mas dá pra explicar. Quando alguém é acertado por esse fogo devastador, as suas últimas ações são desfeitas, como o Rand provou ao matar o Rahvin e trazer a Egwene e a Vienda de volta à vida. Então se ele se mata com um fogo devastador, ele desfaz a sua última ação, que era se matar. Então ele não se mata, entendeu?
Não dá pra fazer isso. Ah, mas alguém poderia fazer isso se ele pedisse. Pode ser, mas ele nunca faria isso. Afinal, Samael tinha um ego gigantesco. Ele nunca admitiria pedir a ajuda de alguém. Após a sua ressurreição, agora com o nome de Moridin, ele testemunhou o caos gerado por Samael e Grendel entre os Aiel Shaido. Ele achou interessante a proposta de Samael sobre uma trégua com Rand al'Thor e sua ambição de se tornar o Nightbliss. Principalmente porque ele, de Samael, havia recebido do próprio Tenebroso o título de Nightbliss, tornando-se assim o regente no dia do retorno. A posição mais cobiçada entre todos os amigos das trevas, e isso com certeza o coloca acima de qualquer um dos abandonados. Essa nomeação também lhe deu acesso quase ilimitado ao poder verdadeiro, ampliando consideravelmente o seu poder e influência. Mais tarde, durante a batalha final entre Rand e Samael em Shadar Logoth, Moridin dispara um raio de fogo devastador em uma ramificação de Mashadar, ao mesmo tempo que Rand faz. E os dois raios se cruzam, eles se tocam. Como consequência disso, nunca antes tinha acontecido, eles acabam formando uma conexão. O Rand frequentemente via o Moridin em sua mente quando canalizava. A ligação funcionava nos dois sentidos, pois o Moridin também conhecia o Rand, ele conseguia ver o Rand quando estava canalizando o poder único. A sensação que Rand teve foi a de que estava tocando, mas não fisicamente. E assim o Rand sentia que o Moridin também estava sendo influenciado pela mácula do Tenebroso em Saidin, pois a mesma náusea sentida por Rand era sentida pelo Moridin. E essa ligação durou até o momento em que o Rand aceitou Lews Therin como parte dele, e suas mentes se fundiram então em uma só. Ainda sobre os efeitos da canalização, o Rand sentia que o Moridin ficava muito irritado ao sentir a náusea da mácula sempre que canalizava Saidin. Eu suponho que o Shaitan fez com o Moridin essa situação dele ficar sensível à mácula, coisa que nenhum dos abandonados é, para obrigar ele a usar mais o poder verdadeiro do que o poder único. Será? O Moridin também estava presente quando Elaine e Nynaeve consertaram o clima usando a Tigela dos Ventos. Ele observou de longe o grupo de mulheres saindo de Eboldar. Ele ficou muito preocupado ao descobrir que um Terangrill poderia reverter o tempo, e ficou furioso quando a Avienda conseguiu desfazer a trama do portão sem que ele explodisse, e assim o Moridin não conseguiu descobrir aonde elas tinham se reunido para fazer com que a Tigela dos Ventos então consertasse o clima. Ele também vai controlar Moghedien e Sindani. Lembra quem é a Sindani? Tá nesse vídeo aqui, ó. Através do uso da Cor Souvra. Eu expliquei melhor sobre essa armadilha lá no vídeo da Moghedien. Também tá aqui, né? No card. E assim começou a consolidar o poder da sombra sob o seu comando, como ele fez uma vez como Ba-Alzamon durante as Guerras Trolls. Ele relutantemente rescindiu a ordem de matar o Rand, pois o Rand estava planejando limpar Saidin. Lembra que o Moridin sentia a mácula? Então, ele também queria ver Saidin livre dela, para poder canalizar. Ele ordenou que alguns Achamãs que estavam sob suas ordens, sim, havia amigos das trevas entre as fileiras de Rand. Eles deveriam então obter as chaves de acesso para o Shodankal que estavam com Rand. Durante a batalha perto de Shadar Logoth, no entanto, ele não estava presente. Foi a batalha onde ocorreu a limpeza de Saidin. Ele organizou então uma reunião em Tel'aran'rhiod, Riot, instruindo os escolhidos restantes a deixarem Rand para ele. Ele mesmo queria levar o dragão à morte. Durante a reunião, ele queria descobrir quem estava se passando por Samael, já que ele estava morto, enviando Trollocs para os caminhos e punindo Semirhage por tentar matar Rand sem autorização. Grendel estava presente e notou que a mão esquerda de Moridin estava rígida, o que causava a ele dor, a mesma mão que o Rand recentemente havia perdido. Ele proibiu qualquer tentativa de resgate de Grendel, de Mandret ou de Messana. Certa noite, enquanto sonhava, Rand se viu em um dos fragmentos de sonho de Moridin, e a ligação entre eles o levou até lá sem que ele, o Rand ou o Moridin quisessem. Ao ver Moridin, Rand imediatamente concluiu que Moridin era a reencarnação de Samael, e ficou irritado e horrorizado ao saber que outros entre os abandonados também poderiam ter sido ressuscitados. No entanto, durante uma conversa relativamente amigável com Rand, o Moridin informou que a única maneira de garantir que um dos servos do Tenebroso permanecesse morto era matá-lo com o fogo devastador. Eu não disse? Assim.
Ele também expôs um pouco sobre a conexão que compartilhava com Randy, embora admitisse não entender direito essa conexão. Os dois então discutiram sobre a atemporalidade da luta de Randy e a crença de Moridin em sua futilidade final. Eu expliquei para vocês isso no primeiro vídeo sobre o Ishamael. Eu sempre disse que a Roda do Tempo é muito mais filosófica do que ação. Ele também revelou que estava se sentindo exausto e se perguntou em voz alta se a exaustão que ele sentia era de Randy ou dele próprio. Ele também menciona a Randy que acreditava saber a verdade sobre as intenções do Tenebroso, que Shaitan pretendia destruir a criação para sempre. Ele passou então a citar o seu desprezo pelos outros abandonados, zombando deles por acreditarem que iriam receber vida e poder eternos. Antes de partir, Moridin perguntou a Randy por que ele tinha vindo para o seu sonho. E aí então o Randy especulou que foi a ligação entre eles que de alguma forma o atraiu para dentro do sonho. Quando Moridin encontrou Grindal escondida em uma ilha deserta no oceano de Aryth, ele a repreendeu por seu fracasso e por causar a morte de outro escolhido. Ela prometeu a morte de Perrin para se redimir, e Moridin então concordou em permitir que ela tentasse matá-lo, emprestando-lhe uma Green Spike. A gente não tem ainda uma tradução oficial para esse Terran Grill, mas seria como se fosse um espigão dos sonhos, uma espécie de armadilha que prende qualquer um que esteja dentro de Tel'aran'rhiod Riot como se fosse numa cela, e não há como sair dessa armadilha. Ele também mostrou a ela uma profecia sobre a possível morte de Perrin. Ao fazer isso, ele revelou que uma câmara dentro do seu palácio parecia estar cheia de relíquias poderosas da Era das Lendas. Grendel parecia ter muita dificuldade em controlar o medo dele durante esse encontro. Ela também fez uma observação, que Moridin entenderia os sentimentos de culpa de Randy por destruir o seu covil e os seus habitantes, mas ela não deu muitos detalhes sobre o caso. Se você quer saber mais sobre isso, você tem que pedir o vídeo da Grindal aqui. Tudo bem. Durante a reunião, pareceu que Moridin foi capaz de receber comandos diretamente do Tenebroso, sem estar em Shaiol Ghul. Nessa época, a atitude de Moridin começou a atrair a atenção de alguns dos outros renegados, como sendo distintamente diferentes daquelas de Ishamael. Praticamente toda a questão da vingança, a crueldade, o sadismo que estavam em Ba'alzamon desapareceram, e ele passou a realizar as tarefas de uma forma um tanto mecânica. Na maioria das vezes ele ficava em silêncio e aparentemente desapegado, como se fosse mais uma casca vazia para a vontade de Shaitan. À medida que o fim se aproximava, Moridin reuniu os últimos escolhidos em um de seus fragmentos de sonhos. Ele então devolveu a Cor Sovra a Moghedien, com aviso para ela não falhar novamente. Após o que Moridin revelou 2 escolhidos novos, e um deles era agora renomeado de Não vou te dar esses nomes, porque eu acho que ele pode aparecer ainda na série, e se eu der vai ser um spoiler bem chatinho, então eu não quero dar esse spoiler, pelo menos não ainda. E o segundo nome escolhido no caso era uma mulher, que ele chamou de Hessalam, e que nada mais era do que a Grindal em um novo corpo. Na reunião, Moghedien foi colocada sob o comando de Demandred, e Moridin deu a Demandred o comando geral das Forças da Sombra na última batalha. Moridin então exigiu que todas as outras conspirações e planos dos escolhidos fossem concluídos e que eles se unissem para a última batalha contra as Forças da Luz. Ele mandou todo mundo parar de conspirar um contra os outros, porque era basicamente a lore deles, né? Era isso que eles fazem. Randy é atraído mais uma vez para o sonho de Moridin por meio de sua conexão, e ali ele revela que sabe que Lanfear vive novamente. Moridin diz a ele que o nome dela agora é Sindani e que ela odeia Randy. Eles debatem o assunto em seu ciclo interminável de batalhas. Randy libera toda a sua natureza Ta'veren e faz com que a luz do sol flua através das nuvens e faça com que todas as pastagens moribundas ao redor da onde eles estão se tornem exuberantes e verdes novamente. E olha que ele faz isso de Tel'aran'rhiod. Moridin não consegue entender como isso acontece e foge do sonho. Randy se vê então com uma vitória sobre o seu arqui-inimigo. Finalmente chega Tarmon-Gai'don. Moridin então encarregou os renegados de encontrar e matar Mat e Perrin. Na última batalha em si, ele esperou com Alana Mosvani, que estava mortalmente ferida nas profundezas de Shaiol Ghul. Lembra que ela tinha feito um elo de guardião com Randy? Eu expliquei tudo isso nos vídeos do dragão. Seus olhos estão quase completamente pretos nesse momento e por causa de Sa'ah, um dos efeitos de se usar o poder verdadeiro. Ao lado de Moridin está o corpo sem vida de Shaidar Haran, que é o Myrddraal diferentão que tanto assustou os abandonados anteriormente. E o nada negro do Tenebroso se estende por trás do abandonado.
Rand chega e tenta convencer Moridin a se afastar. O Moridin se diverte com a tentativa de Rand de atraí-lo para a luz. Ele recebeu a promessa de esquecimento e estava ali para aceitá-la. Ele então ataca Rand e os dois se envolvem em uma luta de espadas no Poço da Perdição, agora totalmente sem lava. Rand finalmente toca o buraco com o pé, o que congela os dois no lugar, enquanto Rand confronta o próprio escuro fora da realidade. Isso aqui eu já falei como é que foi lá no vídeo do dragão. Quando Rand conseguiu então superar os horrores do ataque do Tenebroso, o Moridin esfaqueou Alanna no coração, na esperança de que Rand perdesse o controle quando a detentora do seu vínculo morresse. No entanto, Alanna foi capaz de liberar o vínculo de Rand antes de morrer, graças a Nynaeve. Então o Moridin se esfaqueou na mão direita, sabendo que a sua conexão com Rand faria com que ele largasse Kalandor naquele momento. Usando o poder verdadeiro para proteger ambas as metades do poder único de qualquer tentativa do escuro de contaminá-las novamente, o Rand então combina as duas metades do poder para restaurar a integridade original da prisão do escuro. Mas antes disso, Moridin consegue empunhar Kalandor e percebe que a espada é um poderoso artefato e também um ter'angreal ligado ao poder verdadeiro. O Tenebroso tenta bloquear o acesso ao poder verdadeiro, mas ele é superado pela força da conexão entre Moridin e Kalandor, que está conectada a Rand também, que está conectada a Nynaeve, que está conectada também a Moraine. Porra! Uma explosão de luz emerge, misturando o poder verdadeiro com saidar e saidin, e Moridin canaliza essa energia através da espada. O Rand tenta alertá-lo sobre as consequências mortais dessa ação, mas o Moridin afirma que está aqui para buscar o esquecimento. Nynaeve e Moraine, seguindo o plano que foi concebido por mim, conseguem explorar a falha em Kalandor e assumem controle sobre Moridin. Nesse momento, uma luz aparece sobre Shayol Ghul e lá fora Logain quebra os últimos selos da prisão do Tenebroso. Rand então puxa Shaitan para dentro do padrão e ele está o atacando, ele está vencendo, mas ele então percebe que um mundo sem sombra seria tão ruim quanto um mundo sem luz. Ele então empurra Shaitan de volta para sua prisão e aí sim, canalizando o poder verdadeiro saidin e saidar, ele consegue fechar a fenda. A caverna desaba e Rand salva Moridin. Sem o conhecimento de todos no acampamento, exceto de mim, Aviendha e Elaine, o Rand usa sua conexão com o abandonado para trocar de corpo com ele, colocando Ishamael em seu próprio corpo moribundo, enquanto tomava o corpo dele para si. Isso foi possível devido ao fato de que Moridin, acima de tudo, queria morrer, enquanto que Rand queria continuar vivendo. Assim que a transferência foi concluída, Moridin morreu no corpo de Rand e foi cremado na pira funerária do dragão. E assim termina mais um ciclo de Elan Morin Tedronai dentro do padrão de A Roda do Tempo. Infelizmente, ele não obteve sua tão sonhada inexistência, pois com a prisão do Tenebroso sendo refeita, a roda continuou a girar. E logo que as eras passarem, em algum momento, essa prisão será reaberta. E novamente, Leosterin, Elan Morin e todos retornarão para reviver as suas existências. De uma nova forma, com algumas diferenças, mas ainda assim retornando à roda. E é essa a natureza cíclica que levou e vai levar novamente o grande filósofo para o lado das trevas. Que merda, hein? E aí, o que você achou da história de Ishamael? Foram 4 vídeos e eu tenho que dizer que apenas arranhamos a profundidade e a complexidade desse personagem criado por Robert Jordan. Me conta nos comentários o que você achou e vamos juntos levar a Roda do Tempo cada vez mais longe. Galera, precisamos nos ajudar, porque o YouTube está reduzindo muito o alcance dos vídeos da Roda. Afinal, agora não tem quase ninguém mais fazendo vídeos sobre esse assunto aqui no Brasil. Então, ficamos acabando presos à nossa bolha. Por isso, preciso que vocês compartilhem esse vídeo. Me ajuda a ajudar a roda. Quem sabe a Intrínseca não resolva soltar os próximos livros de uma vez por todas. Ou reeditar os que eles já têm, né? Conto com cada um de vocês. Lembra do like e do sino das notificações. Forte abraço e se cuide.